Olá, boa tarde, bem-vindos ao GS Entrevista, obrigada pela audiência de vocês, sempre aqui conosco, um prazer enorme. Hoje, nós estamos recebendo aqui, no GS Entrevista, a presença da Márcia Tosta. Está sendo para mim um grande prazer recebê-la aqui, porque eu e a Márcia, nós nos conhecemos há bastante tempo, e já tivemos N oportunidades de estarmos juntas profissionalmente, conversando em painéis, em mesas redondas, mas acho que é a primeira vez que eu consigo estar com a Márcia assim, face to face, conversando, eu e ela diretamente aqui no GS. Então, realmente, para mim, está sendo assim, um prazer imenso. Márcia Tosta, muito bem-vinda aqui no nosso programa. Graça, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, eu fiquei muito feliz com o convite, eu adoro assistir você, eu adoro conversar com você, o negócio quando a gente começa a falar, nós duas, sobre segurança, o negócio vai longe, mas assim, muito obrigada pelo convite, estou muito, muito honrada mesmo em estar aqui com você hoje, obrigada. Prazer é meu, e o prazer também, nós estamos com uma audiência sensacional, estamos com quase 800 inscritos na TV, e acredito que, se não tiver a maioria conectada, com certeza deve ser a maioria. Então, nós estamos muito felizes. E eu tenho certeza que o que mais tem atraído, né, vocês aí para se inscreverem, eu acho que a Márcia definiu, inclusive, num post que ela fez. A Márcia é movida a desafios. E desafio é algo que motiva, né? Estamos todos vivendo um momento desafiador. E é justamente nos momentos de desafio que a gente mais aprende, que a gente cria resiliência, que a gente consegue se testar. Então, eu acho que é isso que a gente vai poder explorar bastante aqui com a experiência da Márcia. E eu acho isso sensacional. E obrigada, Márcia, pela disposição em estar aqui para compartilhar isso. Eu vou começar essa nossa conversa com a Márcia justamente falando desse desafio da mudança da Márcia, né? Da Márcia fazer um movimento que não foi só um movimento profissional, né? Foi um movimento também de vida, a Márcia mudou de cidade, e é aquilo, né? A Márcia já estava numa carreira super consolidada, né? A Márcia já estava aí com todo um projeto, né, já profissional, e aí a Márcia partiu para esse desafio. Márcia, conta para a gente o que te motivou a ir para esse desafio. Graça, eu acho que você me definiu bem, né? Eu sou movida a desafios. Eu já estava realmente num ponto da minha carreira que eu já tinha falado, bom, agora eu vou começar a diminuir, eu quero ver se eu vou um pouquinho para o mercado acadêmico, né? Começar a dar um pouquinho de aula, tal. E, de repente, apareceu a oportunidade de vir para a Petrobras. No princípio, me assustou. Eu falei, nossa, Petrobras, mas é muito grande, eu não estou acostumada com esse ramo de atividade, esse mercado eu não conheço. Aí, pensando, né? Eu vim de indústria. Quando eu caí no varejo, eu não sabia nada de varejo também, né? E eu me apaixonei por aquilo e eu sou uma eterna apaixonada por segurança, né? Eu amo segurança, assim, do fundo do meu coração. E é engraçado porque o meu hobby é assistir série documentário de segurança, é ler livro de segurança, é porque eu curto mesmo falar, né? E eu tentei resistir. Falei, puta, mas a essa altura, uma mudança dessa, mudança total, mudança de estado, mudança de... Falei, nossa, mas não teve jeito. Quando começou... E assim, né, quando veio o Canto da Sereia, que vai te contando o desafio que você tem, o tamanho do horizonte que você pode mexer, aí eu não resisti. Eu não resisti, foi mais forte do que eu. Graças. Quando eu vi, eu já estava aqui no Rio. Falei, tá bom, vou. E aí, o que é interessante, né, que você fez uma escolha, né, como você falou, movida a desafio, você foi irresistível, né, para você a mudança, mas logo assim que você mudou, não demorou muito também, veio todo esse cenário de pandemia, né, Márcia? Então, eu acho que também aí mexeu bastante com você essa mudança, por conta de logo assim você enfrentar um cenário como esse, que era algo impensável, obviamente, né? Então, você numa cidade tão maravilhosa e tendo que ou sair dela ou ficar nela, mas ficar enclausurada, né? Então, acredito que houve aí também um grande impacto. Agora, do ponto de vista do seu trabalho, do seu desafio na Petrobras, nós já conversamos algumas vezes,
você já me falou que vocês vinham, né, iniciando uma jornada de cloud, ou ampliando essa jornada. Eu queria que você começasse contando um pouco para a gente como é que foi essa chegada. Porque eu contabilizei aí os dias, embora, pessoal, a gente demorou um pouquinho a fazer o programa, passaram aí dos 240, acho que a gente já deve estar chegando aí uns 250 ou mais, mas os primeiros dias, ou brincando aí com você, os 30 primeiros dias, né, que a gente está aqui nessa cronologia, o que mais te impactou, tanto positivamente quanto, não diria negativamente, mas que foi mais desafiador nesses primeiros dias? Graça, foi muito louco descobrir a característica desse negócio, né? Primeiro, era muito grande, né? Quando você começa a ver em tamanho de infraestrutura, tamanho de sistema, tamanho de grana de aplicativo, é tudo muito grande. Aí você acha que você veio com toda a sua sabedoria segurística ali, opa, tudo bem, eu vou sair fazendo. Aí você se depara com um mundo diferente, né? Então, você não pode trazer pessoas que você conhece, porque você trabalha com concursados e você não tem autonomia para trazer gente de fora. Então, tem muitas coisas que você sabe quem faria aquilo perfeito, mas pelo menos do jeito que você acha perfeito, né? Do jeito que você está imaginando que aquilo fizesse. Então, essa possibilidade não existia. Então, tá bom. Então, de repente, eu conheço, tem as aplicações que eu já utilizei, as ferramentas, tecnologias que eu sei que vão atender isso, eu vou trazer. Só que não, você também não pode levar as tecnologias, porque isso é um processo de licitação, que tem que passar, são 3 meses o processo, porque a gente conseguiu agilizar um pouco o processo. Então, você se vê no meio de um mundo novo, com problemas, não são problemas novos, mas são problemas diferentes, né? Porque a parte de automação industrial, que eu trabalhei lá na minha vida antiga, era uma coisa que tinha muito mais controle sobre isso, né? Porque eram fábricas e você ia até lá e você conseguia entrar e implementar. Aí você chega numa empresa onde você tem refinaria, onde você tem unidades longes e você tem que fazer um treinamento de helicóptero para você saber cair do helicóptero se você chegar lá, sem treinamento você não entra. Então, assim, o que me assustou bastante foi quando eu percebi que, assim, eu teria que chegar numa empresa nova, sem eu poder utilizar. Claro que não existe gabarito, né? A gente sabe que não existe, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem uma cultura, cada uma tem vida própria, mas tem caminhos já traçados que poderiam rapidamente acelerar, né, a nossa chegada lá. Então, o grande desafio naquele momento foi eu conseguir enxergar o que das minhas vidas passadas que eu poderia aplicar de imediato na chegada, né? Então, algumas coisas que eu poderia mexer e descobrir as pessoas, porque quando você está mais tempo com as pessoas, você sabe a habilidade de cada um, você sabe exatamente aonde colocar cada um. Então, eu tinha que conhecer as pessoas, sendo que isso aqui é enorme, isso aqui é imenso, como é que eu vou conhecer todo mundo? Né? Então, foi isso, foi entender a cultura da empresa, que é uma cultura muito diferente, né? Por ser uma empresa estatal com economia mista, ela tem características que eu nunca tinha vivido. E ela tinha as pessoas que já estavam lá e que eu não posso nem mover a peça a hora que eu quiser. Não, eu tenho que realmente fazer. Então, é um mundo muito diferente. Então, me assustou bastante o fato de eu não poder fazer do jeito que eu queria, a hora que eu queria, né? Eu não ter aquela facilidade toda. Isso me assustou bastante. Por outro lado, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a conhecer as pessoas. Porque que tem gente super capacitada, experiente na Petrobras, a gente sabe. Né? Isso não é novidade para a gente. Agora, qual é o grau de conhecimento nessa tecnologia, nessa disciplina, porque não existia a gerência de segurança, né? Então, existia a segurança como infra, e eu vim para revolucionar, eu vim para falar sobre segurança estratégica. Então, a primeira coisa, esquece operar tecnologia, não é mais isso que a gente faz. A gente está olhando para fora, olhando para o mundo, olhando para o futuro, é outra coisa. Então, teve toda essa adaptação. As pessoas não entendiam o que eu falava no começo, era uma comunicação difícil, porque eu tentava passar uma mensagem e do lado de lá era entendido de outra maneira, sabe? Muito tecniquez, então, esse período foi muita gente se conhecer. Depois que a gente se conheceu, eu sentia aquela, sabe, pegando velocidade, agora o negócio está indo, e agora está uma delícia. O que é muito interessante na sua experiência é que eu acho que isso de você chegar, né, e se aculturar, mas principalmente ter que detectar, né, as lideranças, os skills,
e poder, né, explorar o que cada um tinha de melhor aí para oferecer e descobrir esses talentos também. Isso é uma experiência muito rica, né, do ponto de vista também de gestão, de liderança, né? Eu achei isso um aspecto muito interessante. Olhando o outro lado também, tecnologia, né? Você falou bastante sobre esse impacto do ponto de vista de pessoas, de ambiente, de cultura. Do ponto de vista de tecnologia, você falou, eu cheguei para revolucionar. Então, o que você destacaria aí também que você considera que, sob o ponto de vista de tecnologia, também passou a ser algo mais revolucionário dentro da Petrobras? Você falou de cloud, né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Você considera que isso também foi uma jornada que você, de certa forma, também começou e que tem uma pegada revolucionária, com toda certeza, né? A computação em nuvem em grandes organizações é também uma revolução, né, Márcia? Então, mais uma revolução. Mais uma, sem dúvida, Graça, sim. Eu encontrei muitas tecnologias que a gente podia melhorar e otimizar a utilização delas, né? Tecnologia que a gente conseguiria rapidamente obter um resultado melhor daquilo. Eu encontrei muitas tecnologias antigas, justamente pelo fato de ter um longo tempo on-premise, sem olhar para a nuvem, sem olhar para fora, porque existia o pré-conceito de que aquilo não era seguro, porque as informações são confidenciais, e eu tive que fazer todo aquele trabalho de mostrar o quanto lá fora a tecnologia já estava evoluída e o quanto que eu, enquanto segurança, acreditava naquilo e conseguia garantir uma evolução na parte de proteção à informação, né? Eles estavam trabalhando muito com proteção por perímetro. Então, eles tinham muita prática, porque estava tudo dentro de casa, né? Então, você protege da tua casa, beleza. Agora, quando você começa a olhar para fora, a virada da cabeça, né? Então, olhar para a proteção, tudo que você conhecia on-premise já não é mais verdadeiro. Agora, você tem que aprender uma nova maneira de enxergar as coisas, né? Então, nessa parte de mostrar que, sim, tem como a gente fazer segurança em nuvem de forma segura, protegendo a informação, com tecnologias que já evoluíram e elas já não precisam mais delas em perímetro, eu posso fazer a proteção por informação, porém, não é tudo. Porque tem um grande legado de coisas antigas, né? A Petrobras ontem fez 67 anos, né? Então, são 67 anos de informações que a gente tem de uma maneira ou de outra, que estão por aí para consulta, e toda essa virada, e ensinar as pessoas que existe uma maneira de fazer e poder otimizar o que as tecnologias já tinham, de maneira a não ter que primeiro começar de novo, né? A poder virar com segurança, né? Porque a primeira coisa também é muito fácil você jogar tudo na nuvem, você jogou tudo lá, só que não é assim que a banda toca, né? A gente precisa garantir. Então, conversar com as pessoas e mostrar um pouquinho que sim, a gente consegue fazer, mas vamos sentar, vamos traz todo mundo para o jogo, né? Vamos entender o que a gente quer, entender valor de informação. Eu cheguei já trocando a classificação da informação, né? Então, eles classificavam antes de uma maneira, eu já troquei para outra maneira. Então, já começa meio que dar aquela, né, nossa, mas como? Mas antes era assim? Não, mas agora não vai mais funcionar. E você tem que, como todo recomeço, né, a gente tem que provar que realmente a gente está preparado para aquilo, que a gente tem um conhecimento, que a gente consegue entregar alguma coisa. Então, e quebrar a desconfiança, né, Graça? Porque, principalmente quando você chega com a cabeça tão diferente, você gera uma certa desconfiança na galera, né? Opa, o que ela está falando? Mas será que é isso mesmo? Será que não é? Aquela conquistar a confiança das pessoas, né? Tanto da equipe de SI quanto da equipe toda. Eu já comecei de cara com reunião com a diretoria, vai lá, reporta na diretoria. Mas reportar aqui, acabei de chegar, não vai lá e fala o que você viu, o que você quer fazer. Então, essas coisas de se aproximar, de entender, fazer os acordos, eu acho que eu consegui até agora juntar muita coisa que estava meio que subaproveitada, criar sinergia com novas tecnologias que a gente trouxe também, e mostrar para as pessoas uma evolução, né? Então, um ganho real daquilo. Então, o meu verdadeiro prazer é quando eu vejo as pessoas apoiando, olha, a segurança fez, olha que legal, melhorou muito, parabéns, segurança, o negócio está evoluindo, está crescendo. E destravar coisas que estavam travadas há 3 anos.
tecnologias que estavam ainda em implementação há 3 anos, de repente a gente conseguir chegar, nós vamos mexer, vamos lá. E você vai, porque é aquela coisa, você pega empresa grande, você sabe disso, você começa no terceiro porquê, assim ninguém mais te responde, né? E sempre foi assim. Né? Mas por quê? Porque acabou. Então, nessa hora, se aproveitar para virar o jogo, então a gente conseguiu, sim, revolucionar, mexer com bastante coisa, a diretoria de transformação digital, que trouxe essa parte de inovação. Então, é muita coisa, assim, nós estamos naquela fase de tudo ao mesmo tempo agora, e fazer com que nós, dividir a equipe, distribuir a equipe, para que cada um consiga dar conta de uma parte, nós estamos nesse ponto. Sensacional, Márcia. O que eu só fico admirando, né? Porque, na verdade, hoje, qualquer empresa, né? Mesmo empresa que não tem um grande legado, ela tem um grande desafio em fazer a sua jornada para a nuvem, né? Então, fiquei imaginando aqui, você contando, né? Obviamente, a gente sabe pelo tempo, né? Você falou da idade, né? Do tempo da própria Petrobras, mas a gente imagina o quanto tinha, né? E o quanto tem de legado e o quanto é impactante fazer essa mudança. Mas, do ponto de vista de nuvem, vocês começaram e me parece que logo depois, você vai me contar quantos meses depois, já veio a pandemia. De certa forma, Márcia, olhando aí esse cenário, muitas empresas que não estavam em nuvem, durante a pandemia até foram, né? Ou, de certa forma, subiram para a nuvem uma quantidade absurda de aplicações. Então, assim, não foi premeditado, mas, de certa forma, o quanto que já ter iniciado uma jornada em nuvem, já ter iniciado essa revolução, ajudou no momento em que veio uma pandemia e que veio uma cobrança, uma necessidade tão grande de uma segurança estratégica, de uma segurança sem perímetro, e tudo isso que você falou aí para a gente, que você trouxe essa cultura para dentro da Petrobras. Fala para a gente como é que foi isso com a chegada da pandemia. Graça, na verdade, isso foi a nossa salvação. A Petrobras foi para a nuvem em outubro, né? Que quando era tudo quadradinho, tudo on-premise, tudo. De repente chegou um novo diretor de transformação digital e inovação e ele veio para fazer essa virada e com muito trabalho, muito empenho, conseguiu virar. Em outubro virou para a nuvem. Em março, começo de março, veio a pandemia. Eu cheguei na Petrobras em janeiro, eu vim como assessora do Roberto e eu sentei na cadeira de segurança da informação dia 6 de março. No dia 14 de março, começou a pandemia. Então, assim, eu acho que foi muito próximo, foi muito... E quando eu cheguei, eles tinham virado num ambiente que não existia muito, como eu te falei antes, né, que a segurança ela ficava embaixo da área de tecnologia, ela ficava embaixo de infraestrutura. E todos nós sabemos bem que quando a gente fala com segurança junto com infraestrutura, a prioridade sempre é a disponibilidade, né? A premissa inicial de colocar alguma coisa no ar é a disponibilidade. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi pedir um estudo de como tinham sido implementadas as tecnologias. A sorte é que a gente tinha começado a olhar isso antes, né? E já tínhamos arrumado. Então, a gente tinha arrumado as configurações, a gente já tinha arrumado, só que ninguém esperava que, de repente, uma empresa que recebe as conexões todas dentro da sua rede, com as aplicações, porque só tinha ido pouca coisa para a rede, não tinha quase nada na rede. De repente, você recebe o número de conexões via VPN, você vai ter que, sei lá, multiplicar por 10 aquilo do dia para a noite, é assustador. Aí, nós começamos a correr, né? Então, o gerente de TI, eu, e liga para fornecedor, e precisamos triplicar o nosso link, precisamos melhorar a infraestrutura, o que dá para ir para a nuvem de aplicação, o que não dá? Ah, dá para habilitar o multifator? Não dá, então esse não vai, esse fica, esse vai ser só pela VPN. E ensinar as pessoas, a partir de agora, acessa esse pela VPN, esse você acessa em nuvem. Gente que nunca tinha usado em nuvem. De repente, a gente libera para o cara usar o seu equipamento pessoal, porque a gente conseguiu configurar a tecnologia de proteção. Então, agora você pode acessar na nuvem, mas você vai ter que garantir a sua identidade, você ensinar, sabe aquilo que o banco faz com você também, que ele pede, mas então, a gente vai começar a fazer também, porque agora você não está mais dentro de casa, agora você está na nuvem. Aí sempre vem aqueles que falam assim, mas agora complicou porque eu tenho que apertar um botão aqui, não tinha esse botão, e agora? E aí você começa a fazer uma mudança cultural e um compromisso, a equipe está olhando no 24/7, para a gente poder implementar a tecnologia e desafogar a rede, né? Porque hoje a gente está trabalhando com 55 mil conexões diárias,
na plataforma do Teams, e a gente tem recebido em conexões com a rede corporativa, a gente estava recebendo, quando começou, a gente conseguia receber com folga umas 20 mil, de repente tinha que ter 70 mil, né? E, então, a gente teve que aumentar rapidamente a infraestrutura, aumentar link, os fornecedores foram super parceiros, né? Então, eu acho que nesse momento é muito bom quando você constrói um relacionamento com o mercado, que o mercado, ele conhece, ele entende, ele te ajuda quando você precisa, né? Então, eu acho que isso foi crucial para todo mundo, todas as empresas nesse momento precisaram muito da ajuda dos fornecedores, né? Então, todos os nossos fornecedores se ofereceram, eles entraram em contato, olha, precisa de alguma coisa, avisa, a gente arruma aqui, arruma ali, e a gente foi devagarinho montando o quebra-cabeça. A primeira semana foi uma semana bem complicada, porque foi o tempo, né, que a gente estava levando para habilitar mais, ficava sobrecarga, aí caía, mas em 2 semanas a gente já tinha conseguido atender, em 1 mês o negócio já estava super estável e todo mundo elogiando. Então, o mais legal é você ver que toda a galera comentava, olha que maravilha, a gente virou e deu certo. Se não tivesse virado em outubro, não tinha conseguido, não tinha como fazer isso. Agora, Marcela, uma dúvida, né? Quando você fala sobre ter sido uma salvação, né, de certa forma, vocês já estarem numa jornada de nuvem, mas eu acredito que, além disso, né, outros cenários também devem ter sido aí para você também bastante desafiadores, né? Essa perspectiva, né, da segurança, das pessoas estarem em casa, esse aculturamento, você acha que veio aí também uma oportunidade que a gente está ouvindo muito? Eu queria muito ouvir isso de você, que eu sei que você tem muita sensibilidade em relação a isso, de as pessoas também começarem a olhar a importância da segurança. Você começou nosso papo falando em cultura, né? E, de repente, vem uma pandemia, vocês em nuvem, e as pessoas tendo que se virar, conectadas, entenderem que é importante estar seguro, que era importante checar seus acessos, enfim. Você acha que isso também foi um desafio, mas uma oportunidade, do ponto de vista de segurança? Graça, você sabe que eu adoro conscientização, né? Eu adoro entender a cultura, ver qual idioma que eu vou ter que falar e começar devagarinho a chegar nas pessoas, né? A única coisa que eu precisava de mais uns 2 meses para eu já estar mais preparada para abordar, né? O negócio verdade. Foi muito a quente, né? Um pouquinho mais ia me ajudar. E, assim, uma campanha forte, muito forte, de conscientização, e a minha maneira de conscientizar é pelo choque, pelo susto, né? Eu gosto de fazer isso, né? De impactar as pessoas. E, na verdade, o que não faltou foi assunto para impacto, né? Porque o que teve de empresa que parou, o que teve de golpe pessoal que cresceu, o que teve de coisa a acontecer nesse tempo foi sensacional. Então, assim, por um lado, eu estava muito desafiada, porque eu ainda estava aprendendo a linguagem das pessoas, né? Porque é um mundo novo, é um mundo mais sério, eu estava vindo do mundo mais despojado, mais moderno, assim, que eu podia falar a linguagem, sabe, era outra pegada. De repente, é uma coisa já mais tradicional, mais conservadora, né? Então, muitas abordagens que eu usava antes, eu já não poderia usar da maneira que eu usava. Eu estava aprendendo que língua que eu ia falar ali, né? Então, assim, foi muito, muito desafiador chegar até as pessoas, poder dar o exemplo que eu queria dar, poder trazer a mensagem que eu queria trazer e acertar, né, a linguagem de como fazer com que as pessoas entendessem sem que eu fosse agressiva, né? Porque eu tenho uma maneira de agir que ela é forte, ela é impactante, né? Eu sempre gostei muito se eu ia fazer uma palestra, alguma coisa, sempre tinha uma pegadinha, ou na chegada, ou no meio, ou no final, né? Ou a gente fazia o cara dar um aceite num termo que ele não leu e que depois você colocava lá para falar o que vocês assinaram. A gente fazia toca, chega uma mensagem para todo mundo que está na sala ao mesmo tempo, então os celulares começam a ficar um pouco assustados. Eu gosto disso, né? Só que ali eu já não tinha muita certeza, já estava mais no mesmo ambiente. Né? Porque é diferente quando você traz as pessoas para uma sala e você começa a falar, que você interage, olho no olho, vê a reação das pessoas, chama um, chama outro para conversar com você, aquela interação, ela gera uma dinâmica que é mais divertida, né? Quando você está, assim, longe, você não sabe a reação das pessoas. Então, você vai falando, você já está agradando, né? Você tem que mudar, você não tem que mudar. Então, assim, foi mais difícil, foi bem mais desafiador,
Por outro lado, é muito legal quando você percebe que as pessoas estão entendendo o que você está falando. Então, na parte de conscientização, eu comecei a usar muito... Eu sempre começo pela vida real e depois eu jogo para a vida profissional, sempre. Porque eu acho que a pessoa ela tem que entender, aquilo tem que fazer sentido para ela tem que aprender que aquilo é importante e reconhecer como um valor para ele, e a partir dali fica fácil para ela poder fazer o julgamento e a análise crítica dela, né, quando ela vai falar alguma coisa. Então, quando eu comecei a jogar aquele golpe do WhatsApp, que já é antigo desde o ano passado, mas que bombou agora, para mim foi sensacional, né, porque eu começava a jogar, né, olha um golpe, você recebeu uma mensagem assim, e eu fiz também uma simulação interna, né, foi fantástico, assim, imagina, porque quando você está na mesma sala, você fala com o cara do lado, né, olha, eu recebi isso, eu também recebi, então, quando você falou, agora está em casa, é o momento ideal para fazer, né, mas foi muito legal, porque eu senti as pessoas conversando, as pessoas trocando, as pessoas assim, mostrando olha aqui o que o segurança falou, olha, então, foi um momento bem legal, muita história real para contar, para chocar, atrair atenção e ganhar parceiros. Então, sim, a cultura ela é importantíssima, ela não tem gabarito, cada empresa é uma empresa, cada empresa entende de um jeito, cada pessoa entende de um jeito. Eu acho que esse é o maior desafio para nós, profissionais de segurança, quando a gente chega num ambiente novo, né, num mundo novo. E o momento, né, de desafio acaba, como eu falei no início, né, Márcia, propiciando isso, né, as pessoas estão ali sendo desafiadas, é o momento que o aculturamento acaba acontecendo, e os cases reais sempre têm mais impacto, né. Márcia, estou começando a interagir aqui com a nossa plateia, que está mandando aqui para você, parabéns, o Elcio Poleser está dando um parabéns aqui para você, a Larissa Reis, Márcia Tosta, uma grande profissional e referência para nós, mulheres da área. Parabéns pela entrevista, Graça. Obrigada a vocês que estão acompanhando. Já estão chegando perguntas. Eu já vou começar a falar Márcia Tosta por Márcia Tosta. Já. Vamos chegar nessa parte, mas eu ainda vou ter uma última pergunta para a Márcia em relação a essa jornada na própria Petrobras. Márcia, e agora, né? Muitos estão considerando esse momento também um momento de inflexão. Por quê? Nada, com certeza, vai permanecer exatamente como está agora, mas nada provavelmente vai ser como antes, para ser bem clichê. Então, vem alguma coisa por aí que ainda não conseguimos ter a dimensão. Mas todas essas mudanças que você falou, e com certeza culturais, tecnológicas, vão impactar esse pós-pandemia, como a gente está falando, né? O que você já consegue divisionar? O que você já consegue olhar para frente? O que você já vê aí como uma fase pós, que já está aí, que eu sei que você está sempre um olho no presente e outro, né, no futuro. Então, já tem um cenário aí que você deve estar desenhando. O que a gente vai esperar da Márcia, da Petrobras, dessa área de segurança aí nessa pós-pandemia? Eu acho que nada será como antes mesmo. Eu acho que tudo vai mudar. Demorou um tempo para eu acreditar e confiar em nuvem, né? Eu sou profissional de segurança super desconfiada, né? Não sou early adopter, eu sempre gosto de ver o que está acontecendo para depois eu formar a minha intenção e eu ir. Eu acho que a gente vai viver agora num mundo muito mais híbrido e muito mais tecnológico do que até então. Eu acho que muitas coisas, muitos paradigmas que a gente tinha foram quebrados. Então, muitas empresas que achavam que não podiam rodar à distância perceberam que conseguem rodar. Muitas pessoas que faziam questão do presencial perceberam que a gente consegue, que a tecnologia ela nos ajuda muito, mas eu acho que não é a solução para tudo. Eu acho que tem coisas que a gente ainda vai precisar do presencial. Uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que dá uma outra pegada no nosso trabalho é a formação de equipes. Eu acho que conquista, a gente estando junto, estando olho no olho, você consegue perceber desconfortos, né, Graça? Você no olhar, você percebe quando a pessoa não está muito confortável, você consegue trazer, interagir. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender o limite, né? Tanto eu, como eu acho que muita gente percebeu que, em termos de produtividade, a gente rende mais assim, né? Porque você começa às 8 da manhã e você vai até às 9 da noite, né? Para comer.
Então, isso aí, de certa forma, era um mito, né? No home office era um mito, se achava muito que as pessoas iam ser mais dispersas, que a produtividade poderia ficar comprometida, e aí a experiência mostrou o contrário, né? Mostrou o oposto. E muitas empresas percebendo que é muito mais econômico você ter postos de trabalho que não são mais exclusivos, mas sim eles são compartilhados, né? Então, tem muita empresa que já entregou prédios e que já está com aplicativos para segurar posto de trabalho para o dia que vai trabalhar, salas de reunião só para o dia que vai. Então, eu acho que vai vir aí muito um híbrido. Não acredito. Algumas empresas que podem, que são mais novas, eu acho, ou que têm uma história que permite trabalhos à distância, vão trabalhar muito com o teletrabalho, mas eu acho que a maioria vai fazer um meio a meio, né? Então, alguns dias de home office, alguns dias presencial, com isso eles vão economizar muito no aluguel dos espaços para que as pessoas utilizem, e a gente as pessoas também vão poder aproveitar um pouquinho mais esse conceito. Eu acho que com relação a aplicações, ferramentas, trabalho, eu acho que a gente vai muito mais rápido para a nuvem, né? O que a gente fez, o trabalho que a gente fez na Petrobras foi 7 dias em 7 anos em 7 dias, foi uma coisa absurda que a gente conseguiu. Isso, você falou já, essa frase eu já tinha ouvido de você, mas agora você voltou a essa frase, e realmente isso é um desafio absurdo, né, Márcia? Impressionante. Sim, porque é muita coisa. Eu continuo acreditando que empresas que conseguem ser 100% on-cloud são empresas que não têm o legado que essas grandes empresas carregam, né? Então, elas estão nascendo, então elas conseguem nascer de uma maneira muito mais digital. E se bem que eu, pessoalmente, Graça, é uma opinião muito minha, né? Quando elas começam a crescer, elas deixam de ser tão fintech, de ser tão tecnológicas, elas são obrigadas a entrar em legislação, né? E aí elas já não conseguem mais ser tão despojadas assim como quando nascem, né? E mas acabam um ponto de equilíbrio, né? Acabam caminhando para um ponto de equilíbrio, né? Isso você pega essas novas empresas, elas não têm a responsabilidade legal que a gente tem, a responsabilidade fiscal, e quando vai tomando corpo, quando isso vai crescendo, não tem como escapar, né? Então, e as empresas agora, cada vez mais, eu acho que é uma coisa que eu já acreditava, já vinha fazendo há algum tempo, tudo o que for nascer, primeiro, nuvem, né? Eu acho que o que é novo, a gente já move para lá. Muita coisa que a gente vai adequar para que possa ir, né? Então, o que vem muito, muito forte aí agora. Porém, no meu caso específico, Petrobras, existem coisas que eu não posso levar para a rede. Existem coisas que vão continuar dentro de casa, e eu tenho coisas até em estruturas totalmente separadas, porque quando a gente fala de Petrobras, a gente fala, inclusive, em defesa nacional, né? A gente fala em inteligência nacional, então tem muita coisa que eu preciso proteger, e que essas eu não consigo, elas têm uma maneira muito, muito séria de serem conduzidas e um controle muito rígido, e esse daí a gente não vai abrir mão deles. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente vai trabalhar agora de uma maneira, metade na empresa, metade em casa. Eu acho que as informações cada vez mais vão para a nuvem, elas vão viver on-premise o tempo de vida útil delas, conforme a legislação, depois elas caem e assumem, mas algumas empresas vão manter ali. E eu acho que a segurança, ela vai ser muito multi-nuvem, né? Eu acho que a gente vai ter que usar multi-cloud, sim, porque cada fornecedor tem a sua característica, cada fornecedor tem a sua especialidade, e eu acredito muito em versatilidade. Eu acho que a gente tem que ter opções para a gente poder escolher o que é melhor naquele momento, o que se adequa mais a determinada necessidade. Eu acho que as pessoas cada vez mais vão aprender o valor da informação, porque não adianta inumas de querer produzir tudo, proteger tudo, fica muito caro, né? Se você protege tudo, você inviabiliza a segurança. Se você não protege nada, você se expõe. Então, eu acho que vai ser muito trabalhar nessa maneira, e tenho visto muita tecnologia que está me encantando, sim. Eu já estou com umas ideias mais diferentes com o pessoal, e estou investindo esse ano de 2020, estou investindo fortemente em compartilhamento de inteligência, né? Então, nós estamos liderando no Brasil essa parte de compartilhamento de inteligência, que é a gente fazer, como fazem os criminosos que compartilham tudo, que são super parceiros, a gente fazer também, começar a compartilhar e distribuir isso para todo mundo, né? Então, isso é muito bom. Márcia, eu vou
começar aqui as nossas perguntas, porque, senão, pelo volume de perguntas que estão chegando aqui para mim, se eu não começar agora com as perguntas, e eu vou deixar mais para o finalzinho algumas outras questões que eu ainda tenho com a Márcia. A primeira pergunta que chegou aqui para mim, Márcia, foi do Felipe Carvalho, e aí o Felipe pergunta os principais desafios nesses primeiros meses à frente da área de Information Security. Felipe, a gente já passou, a Márcia explicou tudo isso, né? Nós vamos depois, tem muita gente perguntando também, perdeu talvez o iniciozinho do nosso bate-papo, nós vamos estar com todo o nosso vídeo disponível hoje ainda, ou no máximo amanhã de manhã, com a íntegra dessa entrevista. E aqui eu acho que essa pergunta, talvez aí numa outra resposta, a Márcia ainda traga mais algum detalhe. Eu vou pular, eu te agradeço, tá, Felipe? E a gente vai tratar disso ainda, se der tempo, mas a gente já falou sobre esses primeiros meses. Eu vou selecionar aqui a pergunta do Roberto Sivieri, que ele diz o seguinte, pegando uma carona na pergunta da Graça sobre a pandemia, para a Márcia, o que podemos esperar para o novo normal, principalmente em questão de desafio e lições aprendidas? Isso eu achei legal, porque ele acrescentou mais um detalhe sobre a minha pergunta, né, sobre pós-pandemia. E o que podemos tirar de positivo, Márcia, diante de tudo o que nós vivemos? Eu gostei muito dessa pergunta do Gostei Roberto. também. Obrigada, complementou muito bem a minha pergunta pós-pandemia. Obrigada. Bom, eu acho que de lições aprendidas, eu acho que deu um aprendizado muito grande para todo mundo, de que quando a gente coloca foco e energia em um objetivo, isso vai sair e é a gente quem vai conduzir a velocidade disso ou não, né? Então, pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Então, se você coloca foco e energia, você consegue chegar, você consegue cruzar. Lições aprendidas, eu acho que foi muito legal, tanto para as pessoas quanto para as empresas. A gente, segurança ficou cada vez mais falado e cada vez mais claro que segurança não é responsabilidade só da área de segurança. Segurança é responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo tem que ter uma consciência de segurança, e não é só para a empresa, é para si mesmo, né? Então, eu acho que foi legal para as pessoas aprenderem que eles têm que fazer, em seu próprio benefício, uma proteção da sua vida pessoal e corporativa. Eu acho que foi uma puta de uma oportunidade para a gente poder contar para todo mundo como se comportar e realmente ser ouvido, né? As pessoas paravam, pediam informação. Então, a gente conseguiu cruzar fronteiras e chegar nas casas das pessoas e falar, olha, o seu roteador, você tem que trocar a senha. Olha, você está compartilhando a rede com o seu filho que está jogando, com a sua esposa que está vendo série, mas tem que tomar cuidado com isso ou com aquilo. Então, eu acho que foi muito, muito legal essa cruzada que a gente deu, sabe? A gente poder entrar realmente na vida das pessoas e poder levar um ganho que é percebido como um ganho pessoal mesmo. Então, lições aprendidas, segurança é para todo mundo. Se você quer fazer alguma coisa, bote empenho, bote foco, que você vai conseguir fazer. E cruze fronteiras, sempre que você tiver oportunidade, é para o bem, é para ajudar, aproveita o espaço e faça sempre do limão uma limonada, né? A gente sempre tem, toda a pandemia, tem um lado bom, e para nós de segurança foi esse lado bom, sabe? Eu acho que tirou muita névoa da frente, as pessoas começaram a realmente enxergar valor naquilo. Perfeito, muito bom, excelente. Roberto Sivieri, obrigada pela pergunta, excelente resposta da Márcia. O Alexander Diniz também mandou uma pergunta, ele começa falando, Márcia, parabéns, você é uma excelente profissional, e olha que interessante a pergunta dele. Você acha que com a sua entrada na Petrobras, veremos uma empresa tradicional embarcando também na inovação total da segurança? Pergunta boa, hein? Obrigada, Alexander, eu gostei. Vamos ver aí uma nova Petrobras do ponto de vista de segurança? Alexander, eu tenho certeza disso, a gente já está fazendo muita coisa já está acontecendo, a gente já está revolucionando a parte de proteção, de automação, né, trazendo novos conceitos, trazendo uma nova visão, trazendo uma nova maneira de fazer. Eu acho que a gente já mexeu muito em processo, a gente já conseguiu muito uma proximidade, e é uma vontade da companhia essa modernização, né?
quando veio o novo diretor de transformação digital e inovação, ele já veio com esse mindset. É um desejo do board da companhia, dessa nova gestão, da gente poder trazer uma atualização tecnológica. E isso faz com que, fatalmente, a gente tenha que trazer inovação. E eu acho que a escolha do meu nome demonstra muito da gente querer fazer uma segurança que ela impulsione o negócio, né? Porque a minha visão de segurança é que segurança tem que ser um fator, não apenas viabilizar, não, a gente tem que impulsionar, a gente tem que puxar o negócio. Eu enxergo segurança como fundamental para a gente poder chegar e virar o jogo. Então, eu acho que a escolha do meu nome, a escolha dessa nova gestão que está aí, ela está mostrando isso. A gente está para transformar, a gente está aí, a nossa missão na Petrobras é trazer inovação. E é para isso que a gente está aí, sim, e tenho certeza que isso vai acontecer. Muito bom. Muitas perguntas relacionadas a isso, né? O quanto a entrada da Márcia muda, né? A Petrobras, assim, é realmente um impacto, né? Uma profissional que traz aí um modelo, né? Bastante, eu diria, despojado do ponto de vista de segurança, para uma empresa que todos nós vemos, né, com um legado muito grande, uma cultura muito enraizada. Então, óbvio que muitas perguntas. Eu não vou conseguir trazê-las todas, mas vou trazer uma última ainda sobre esse tópico, que é do Cleiton Castro, e ele diz o seguinte: Márcia, você enxerga a Petrobras sendo, no futuro, uma empresa de vanguarda na inovação em segurança e também em melhores práticas de cultura de proteção de dados? Você acha que ela vai poder virar essa referência? Gostei, ótima pergunta para a gente finalizar esse bloco, não a entrevista, mas esse bloco com a Márcia. E aí, Márcia, o que você acha dessa pergunta do Cleiton? Nossa, achei sensacional e estamos trabalhando fortemente para isso, né? Hoje, nós estamos trabalhando nessa parte de inteligência, né? Quando eu cheguei, eu encontrei uma equipe muito preparada, com o time de resposta a incidentes muito bom, muito afiado, com uma tecnologia muito de ponta, né? A gente está se filiando ao FIRST aí, que é o órgão de excelência de resposta a incidentes, então a gente está muito forte aí, na parte de tecnologia de análise de eventos, então essa parte está muito avançada. A parte que era mais resistente era do pessoal já mais antigo, né, que sempre trabalhou daquela maneira, que era e esse pessoal também já está entendendo a vantagem, já está entrando no jogo. E a gente está, com a parte de automação, a gente está transformando também a Petrobras. Então, eu tenho certeza, e eu vim com essa missão, de fazer com que a Petrobras seja reconhecida pela inovação na proteção à informação, na proteção aos seus dispositivos e na importância. A nossa intenção realmente é essa, é liderar. Tanto é que essa parte que eu estou me empenhando bastante nessa parte de compartilhamento de inteligência, a gente já fez parceria com um monte de empresas grandes, e a gente está liderando, a gente está puxando isso no Brasil, sim. Então, a gente já tem até participado de alguns eventos e de algumas reuniões, onde a gente já está sendo super reconhecido e sendo já mostrado como referência nessa parte de proteção. Então, sim, eu vejo a Petrobras como sendo reconhecida pela inovação, né? A gente fazer aquela virada e assim, fazer parte desse momento, de uma empresa desse porte, de uma revolução desse nível que a gente está fazendo, é maravilhoso, gente, é sensacional você poder participar de uma mudança cultural tão grande e tão representativa para um país. Sim, nós seremos líderes, sim, em inovação. Com certeza. E eu acho que também, Márcia, tem um aspecto importante, algumas perguntas já estão chegando. Só para a gente arrematar também, explica um pouquinho para a gente, só esclarece o que é esse movimento da inteligência. Você falou de parcerias com várias empresas, tem muitos, né, profissionais e líderes de segurança, tecnologia nos acompanhando. Como é que vai ser esse trabalho? Quer dizer, quem quiser fazer parte, explica um pouquinho para a gente como é que é esse movimento que você está fazendo, que o pessoal que está acompanhando aqui a entrevista está achando sensacional. Então, a vantagem que esses criminosos têm em cima da gente é que eles compartilham, né? Então, e eu vi isso muitas vezes, né? Ou eles dão de graça informações que eles têm de vulnerabilidades que eles descobriram em algum, eles vendem. Então, eles estão sempre um passo à nossa frente porque eles trocam isso, eles compartilham isso, e a gente, com uma mentalidade
que tinha, que agora com o LGPD isso vai mudar, até por motivo legal, a gente não comentava, né? Quando tinha incidente, o pessoal de segurança ficava quietinho, não contava, ou para proteger a empresa, ou para proteger o nome, era uma coisa que era meio que um tabu se falar nisso, né? E a gente percebe que existiam muitas empresas que estavam trabalhando no mesmo assunto, né? Então, empresas que estudavam a mesma vulnerabilidade sem se conversar. Se a gente vai fazer um paralelo com o Covid, né? Como é que eu vou mais rápido? Se os laboratórios trocarem informação entre si, ou se cada um andar sozinho, gastando um puta tempo investigando a mesma coisa. Então, em cima disso, a gente trabalha com uma plataforma de compartilhamento de inteligência. O que a gente compartilha? A gente compartilha os IOCs, que são, na verdade, o rastro dos ataques. Então, quando a gente faz esse compartilhamento, a gente deposita lá dentro para que outras empresas leiam como que eu identifico um ataque, como que eu corrijo um ataque. Só que a grande vantagem, o que a gente ganha com isso, né? Empresas que já têm seu centro de resposta, o que eu ganho compartilhando? Você potencializa exponencialmente a sua proteção. Porque eu uso uma tecnologia na minha empresa que ela reconhece determinados tipos de ataque. A Graça usa uma outra tecnologia de um outro fornecedor que também consegue identificar outros. E a gente vai jogando tudo isso como se fosse um grande data lake de IOC, de rastros. Sendo que a gente não compartilha nada de infraestrutura, a gente não compartilha nada de estratégia, nada de tecnologia. É só o rastro que aquela ameaça dá e como que eu corrijo aquilo. Então, a gente joga isso num grande data lake. Cada empresa, ela vai ter a sua plataforma, que é a gente está utilizando o NISP, que é uma plataforma freeware. Cada empresa monta a sua plataforma e elas se relacionam mais ou menos, sabe, como tipo um blockchain, que você monta uma rede que vai se autenticando e que vai replicando aquela informação. Então, todas as empresas replicam entre si os rastros daquela vulnerabilidade. Então, você potencializa a tua defesa a reconhecer tantas vulnerabilidades ou tantos ataques, quantas empresas estão trabalhando e quantas tecnologias são utilizadas. Então, ao invés de eu utilizar só a minha tecnologia de defesa, eu uso a minha, a sua, de grandes empresas, todo mundo está se beneficiando daquilo. Eu tenho orgulho em falar que é um dos motivos, quando a gente teve uma grande indústria automobilística que parou aí por algumas semanas por um ataque de ransomware, a gente já estava protegido dela há 3 dias antes. Então, assim, se caso tivesse vindo, não teríamos pego, porque aquilo já estava na nossa base de conhecimento. Então, o que a gente está fazendo hoje? Nós estamos nos estruturando, como a gente está se filiando ao FIRST, e a gente já vai ser uma empresa já credenciada, então a gente está puxando isso. Nós estamos ajudando as empresas que não têm essa expertise em montar centro de resposta a incidentes, porque quando a gente fala desse compartilhamento, a gente fala num volume muito grande de dados, então não adianta botar pessoas para fazer, as pessoas não vão conseguir fazer isso, tem que automatizar. Então, a gente está montando um guia, um catálogo para ajudar as empresas, para que elas se estruturem para poder ter, então, um guide no how to, né? Então, como que você monta, o que é mais importante, então a gente dá um kitzinho básico para essa empresa, ela cria o seu centro, ela se une a nós, a gente já tem aí, já são mais ou menos umas 12 grandes empresas que já estão trocando, e tem empresas de todo ramo, tá? Tem financeira, tem óleo e gás, tem varejo, tem um monte de empresas que já estão trocando essas informações com a gente, e aí, durante um tempo, a gente ajuda ela a se estruturar e ela consegue só ir lendo e se beneficiar. Depois de um tempo, ela tem que começar a contribuir com os dados da empresa dela. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, lá na Petrobras, e a gente já está se preparando para disponibilizar, o kitzinho já está sendo montado, e nós já fizemos isso com 3 empresas, outras já tinham centro de resposta, outras não tinham nada, a gente ajudou a montar, então está muito legal a gente ver isso, e ser reconhecido, né? Para você ser reconhecido pelo FIRST, você precisa ter 5 sponsors que validem que você realmente tem toda essa proteção, você tem todo esse nível de alto, e a gente já conseguiu tudo isso, agora no final de outubro deve sair a nossa afiliação. Então, eu estou super empolgada com isso, porque isso eu acho que é um grande feito para toda a comunidade de segurança, sabe? A gente vai conseguir se beneficiar de toda a rede que a gente tem espalhada por aí, e temos empresas de fora também, que também compartilham com a gente. Então, está muito gostoso de fazer. Que bacana, sensacional, esse projeto maravilhoso, compartilhamento, acho que foi sempre um mantra, uma palavra que a gente sempre falou muito, mas precisa agir, né? Não adianta só a gente ter intenção de compartilhar, precisa ter um modelo, uma plataforma muito legal, você está liderando isso, acho que a Petrobras é uma empresa que tem todo, né, todo o poder, todo o tamanho, né, para poder fazer esse movimento e atrair as empresas, então, sensacional esse projeto, está sendo parabenizado muito aqui. Então, pessoal, aqueles que estão interessados, estão aqui perguntando, a Márcia já
explicou, né, esse projeto, e vocês podem, com certeza, entrar em contato como a Márcia colocou. Márcia, eu queria, nossa, a hora está voando aqui, né? Sensacional aqui essa iniciativa da Márcia, estão vindo aqui vários elogios, eu também concordo com vocês. E antes da gente partir aqui para o final, ainda queria conversar um pouco sobre a própria Márcia, quem é a Márcia, né? Porque eu acho que, assim, os feitos da Márcia, né, todo o trabalho, a gente vem acompanhando, mas eu acho que seria bom a gente conversar um pouquinho sobre essa profissional. Eu e a Márcia, é óbvio que a gente adora um tema que é falar sobre mulheres em cyber, né? Hoje a gente está acompanhando esse movimento, é um movimento mundial, né, Márcia? A gente tem vários grupos atuando, né, no Brasil e no mundo, promovendo cada vez mais a inserção das mulheres nesse segmento, mas a gente, em outras oportunidades, já falou sobre isso, que as mulheres realmente têm um perfil de liderança muito forte dentro da área de segurança. Então, queria um pouco falar sobre a Márcia, essa Márcia líder, mulher, e o quanto você vê que isso dentro da área de segurança, e as próprias pesquisas mostram isso, que as mulheres dentro da área de segurança evoluem muito rápido, mais até do que os homens, e assumem cargos de liderança. O quanto você poderia falar um pouco para a gente de quem é essa Márcia profissional, mulher, atuante, agora, inclusive, com um projeto como esse de engajamento, de compartilhamento, no setor de segurança da informação. E aí, Márcia, fala um pouco para a gente. Bom, Graça, eu sempre gostei muito de tecnologia, comecei trabalhando com tecnologia. Em 2000, eu comecei a configurar redes, a entender que a gente tinha que separar, e começou a surgir um tal de segurança da informação aí, né? E como era uma coisa nova, eu já não aguentava mais fazer assim, sabe, muita configuração, suporte, eu já estava meio cansada, e outra, né? Eu achava assim, que como eu já tinha um tempo de carreira, qualquer moleque que viesse, esses micreiros que iam sair da faculdade, devia fazer melhor do que eu, né? Então eu falei assim, pô, que será que eu posso fazer para mudar? Comecei a procurar quando descobriram que eu estava estudando segurança da informação, que é para segurança da informação, 100% dos meus colegas, amigos, falavam, você é louca, você já tem uma carreira em TI, você vai para esse negócio, nem sabe se vai dar certo, você não sabe nem se esse negócio vai vingar ou não vai vingar. Só que eu me apaixonei por isso e resolvi seguir. E, assim, a minha vida é uma vida de desafios e de transformações e de recomeços, né? Eu tinha trabalhado já na empresa, eu tinha me especializado, já tinha acabado minha especialização em segurança da informação, estava me separando, um momento super conturbado da vida, né? Separação, 2 filhos. E aí eu recebi o convite para assumir a área de segurança da informação, e eu sou paulistana, né? Eu vivi a maioria da minha vida em São Paulo, e aí eu soube que você se especializou, quer assumir a área de segurança e tal? Eu falei assim, claro que eu quero, né? Não, só tem um detalhe, em Curitiba. Graça, eu tive 1,5 segundos para pensar, eu falei, eu aceito. E aí, 1 mês e meio depois, eu estava com os meus 2 filhos, cachorro, gato, papagaio, em cima do caminhão, e vamos para Curitiba. Eu nunca tinha ido em Curitiba, eu conheci Curitiba, já tendo aceito o emprego, e já para começar a trabalhar exclusivamente com segurança da informação. Esse diretor que me contratou nesse meu primeiro emprego, ele queria uma mulher, porque ele dizia que o cargo era um cargo de muito xerife, de muito não, e ele já queria que desse um tom, né, diferente, e aí ele achava que a mulher teria mais suavidade em dizer não, né? O começo, realmente, eu vi muito, todo profissional de segurança sabe que a gente escuta muito, né? Segurança da informação engessa tudo, né? Segurança vai atrapalhar. A segurança é o glóbulo branco da inovação. Não bota a segurança no meio que você não vai sair do lugar. Então, chegou a segurança, pronto, né? Não é? E assim, eu acho que nós mulheres, a gente tem o dom da negociação muito mais do que os homens, né? A gente prefere evitar um conflito e negociar um ganha-ganha a ficar ali com conflito direto. Confronto não leva a nada. No final, fica só uma queda de braço. Então, eu acho que a gente tem, por natureza, o dom, porque a gente negocia primeiro com o irmão, com o pai, com a mãe, depois com o namorado, depois com o marido, depois com o filho. Então, a gente passa a nossa vida negociando, né? Então, a gente desenvolve uma habilidade, né? Eu não aceito não, né? Márcia, as equipes que trabalharam comigo, elas sabem, né? Não me diga não dá. Eu não aceito de jeito nenhum. Então, ou você vai me convencer de que é impossível, que é muito difícil ter alguma coisa impossível, ou então, não dá desta maneira, mas por que não fazemos desta outra maneira, né?
Então, eu gosto muito eu me desafio demais também. E você quer me ver feliz da vida, me dar uma coisa que já tentaram fazer e não conseguiram, e que todo mundo falou que não dá para fazer. Nossa, isso daí, para mim, é gasolina pura, sabe? É aquilo que agora é que eu vou fazer. Eu amo fazer coisas que ninguém fez, ou de um jeito diferente que ninguém fez. Então, assim, recomeço não é novidade para mim, eu recomecei aí algumas vezes na vida, né? Tanto vida pessoal, vida profissional, porque quando eu fui ter a minha filha, eu tenho um tempo fora, eu fiz um ano meio que sabático, que eu estava com 2 filhos pequenos, aquela vida, e aí você tem que voltar e recomeçar. Eu recomecei depois de uma separação, estou no meu 2º casamento, então é uma coisa que, para mim, é meio que natural, assim, né? E não ter medo, né, Graça? Eu acho que a gente pode ter medo de trabalho, não pode ter medo do desconhecido, ele está aí, a vida está aí, que é para a gente poder conquistar, a gente poder fazer, seguir, e não tem nenhuma sensação nesse mundo melhor do que você olhar e falar assim, cara, eu consegui, eu fiz, eu passei. Então, eu sou assim. Ótimo, tá? Definição perfeita. Só para complementar esse capítulo das mulheres, hoje, né, as pesquisas já dão conta, Márcia, que somos aí, as mulheres que atuam em segurança, em torno de 20%. Parece pouco se você olhar pelo lado dos 80% de homens, mas se a gente pensar que algum tempo atrás esse índice era infinitamente menor, as mulheres avançaram bastante. Você acredita que nos próximos 5 anos, realmente, as mulheres tendem a ocupar essa posição no segmento de segurança e esse índice deve crescer mais ainda? Você tem percebido esse movimento? Você tem conversado com outras profissionais também que atuam na área de segurança e tem percebido isso? Fala só um pouquinho para a gente da tua visão aí, do quanto as mulheres devem avançar nessa área. Eu tenho certeza que as mulheres vão avançar. Realmente, hoje, a gente avançou bastante perto do que a gente tinha no passado, né? E nós ainda somos muito poucas, tanto é que a gente se conhece, né? As mulheres são tão poucas que a gente consegue se conhecer, né? E, assim, eu acho que depende muito de nós mesmos, como sociedade, né? Eu acho que a sociedade, nós, pais, mães, que criamos filhos, nós mesmos alimentamos essa diferença da maneira que a gente cria menino e menina, né? O menino, ele ganha Lego, ele ganha Star Wars, ele ganha construir um carro, faça uma casa, ele ganha coisas que estimulam esse lado. A menina, ela ganha fogãozinho para cozinhar para os filhinhos, bonequinha para dar papinha e casinha para arrumar, né? Então, nós mesmos não estimulamos, a gente precisa mudar isso na origem. E eu tomo muito cuidado, eu tenho um casal, eu tomei muito cuidado. Hoje já são adultos, meus filhos, mas para poder dar oportunidade para que... E sempre desafiei muito com isso, porque eu acho que é a gente que estimula o machismo. Então, depende de nós, mães e pais, que estamos criando os nossos filhos para que a gente possa dar oportunidade igual para todos. Existe um estudo comprovado que as mulheres, elas estudam mais do que os homens, por isso elas chegam mais em cargos de liderança do que os homens. O homem é um ser acomodado por natureza. Homens, me desculpem, mas isso é a pesquisa que está dizendo, não é a Márcia, não, tá? É assim, o homem, ele chega no nível que era o que ele queria, ele se acomoda e ele fica. A mulher, eu acho que talvez pelo fato da gente ter sempre que se provar, né? Aquela coisa, você tem que virar 2 vezes mais rápido para ficar em segundo. Então, a gente sempre teve que ficar... a mulher estuda muito mais do que o homem, né? Então, ela tem no Brasil, acho que é pelo menos o dobro de tempo de estudo do que o homem. Então, a mulher, ela se prepara muito mais para cargos de liderança, porque ela estuda muito mais. E eu tenho certeza de que as mulheres vão chegar cada vez mais, sim, em cargos de liderança. Eu acho que isso vai demorar um tempo ainda por conta da nossa cultura, mas isso já está acontecendo e cada vez mais vai acontecer. E eu acho que num prazo ainda demora um pouco. Eu acho que a gente não consegue igualar em 5 anos, eu acho que a gente precisa de mais do que isso para a gente poder igualar, mas estamos caminhando para, e é um prazer a gente ver esse número refletido em pesquisas, né? Que as mulheres realmente estão conseguindo conquistar o seu espaço. Então, cada um de nós fazer a nossa parte, né? Com certeza. E é bom, né, a gente saber também que todos esses movimentos, como tem no Brasil e no mundo todo, são movimentos muito interessantes, alguns, inclusive, não são só de mulheres, né, são mistos, e é muito legal isso, porque, na verdade, o objetivo é esse, é todos crescerem juntos, mas é muito bacana isso. Márcio, o tempo voou, né, eu estava acompanhando aqui, a gente não conseguiu trazer, obviamente, todas as perguntas, mas a maioria delas. Tem uns comentários aqui, antes da gente terminar, que eu acho importante compartilhar com você.
o André Gevert, do Inmetro, conheço bastante o André, tem acompanhado a gente, falou: parabéns, Márcia, pelo compartilhamento da sua experiência. Conduzir a SI de uma empresa do tamanho da Petrobras é um baita desafio mesmo. E no final ele fala que quer muito participar dessa iniciativa e que com certeza ele vai entrar em contato. Muito bacana, André. A Renata Bueno também mandou, eu selecionei aqui o comentário dela porque foi muito interessante, que bate-papo inspirador com a Márcia Tosta, uma grande profissional do nosso mercado de Information Security. Estou trabalhando, mas de olho em vocês duas. Parabéns, adorei, porque muita gente hoje, né? Isso a tecnologia, a pandemia trouxe, né? A gente está trabalhando, mas está acompanhando as lives, então que bacana, né? Você acompanhando a gente. E o último que eu vou trazer é o seguinte, é o da Jéssica Machado. Graça, fala para a Márcia que adorei o novo visual dela. Bom, não dá para a gente passar, né? Mulheres fazendo entrevista, não vão pular essa parte, então eu tinha que trazer. Parabéns pela entrevista, não perco nenhum programa seu, sempre com grandes convidados e temas relevantes para a nossa comunidade. Que bacana, pessoal, os comentários aqui sensacionais, depois eu compartilho os demais com a Márcia, porque eu já sabia, né? O tempo ia voar, muitos assuntos, mas a gente conseguiu aqui percorrer os principais, falar do desafio que foi, né? A entrada da Márcia, por que dessa escolha, tudo que ela vem fazendo, a visão que ela tem de como a gente vai caminhar e evoluir nessa pandemia, falou sobre um projeto inspirador, eu diria, que é esse do compartilhamento. Então, para terminar, Márcia, o que você hoje diria assim, Graça, eu sei que você, se daqui a, sei lá, 6 meses eu fizer essa pergunta, você com certeza vai responder de outra forma, porque você está sempre se desafiando. Mas hoje, o que você destacaria como um grande feito seu, que te orgulha? Você fala, nossa, eu tenho o maior orgulho disso, e eu acho que isso é uma grande referência. Eu gostaria que ficasse aí para todos que estão nos acompanhando. Pode ser do ponto de vista da própria Petrobras ou do segmento de segurança, mas que mensagem inspiradora e que você se orgulha, você deixaria aí no final da nossa entrevista? Olha, Graça, o que eu mais me orgulho, assim, na minha carreira, foi de todo o aprendizado que eu tive, que são esses cabelos brancos que me dão, né, na formação de equipe. Eu concordo aqui que o visual está maravilhoso, viu? Adorei. Tá obrigada. Mulheres, obrigada pelo incentivo, amei. E, assim, aprender a como você consegue ajudar pessoas a mostrar o seu melhor, a crescer com o seu melhor, e você aprende com eles também. Então, eu acho que o maior orgulho que eu tenho é que todas as pessoas que trabalharam comigo, eu mantenho amizade até hoje, a gente conversa, a gente faz happy hour, a gente dá risada, a gente brinca, e são pessoas que estão super crescendo na profissão. Então, eu vejo um cara despontando aqui, o outro despontando ali. Então, o que eu tenho mais orgulho na minha carreira toda são as equipes e as pessoas que me ajudaram e que eu consegui ajudar e que a gente criou uma confiança e um relacionamento que, sim, é para a vida toda, porque a gente passa por tanta coisa, né? Eu sempre falo para as equipes, né? A gente passa mais tempo com eles do que com a família, né? A nossa vida passa a ser lá e a gente passa por altos e baixos, e desafios, e sucessos, e outros não tão sucessos assim, que a gente precisa reverter, e um deixa o outro desanimar, e puxa, e vamos, e faz. Então, eu acho que é isso, sabe? É toda essa rede que eu consegui fazer parte, né? De poder ter todo esse pessoal maravilhoso junto comigo e crescer e ter ótimos, excelentes profissionais que eu tenho orgulho de dizer, nós trabalhamos junto. Então, eu acho que é isso na minha carreira. Sensacional. Márcia, adorei. Eu tinha certeza que o nosso bate-papo ia ser maravilhoso, que a hora ia passar, eu olhei assim e falei, meu Deus, já tem 1 hora que nós estamos conversando aqui e ficaríamos, com certeza, mais tempo. A boa notícia é que a Márcia está sempre na TVD, está sempre conosco, então, com certeza, estaremos juntas em outras oportunidades e vamos ainda falar bastante. E parabéns por essa iniciativa de compartilhamento sensacional, está bombando aqui, todos querendo saber, então a Márcia deixou aqui, né, um canal aberto para todos participarem. Sim. E, com certeza, bastante revolucionário já, por si, esse projeto, fora todos os outros que você vai pilotar. Muito obrigada, Márcia, obrigadíssima. Obrigada, plateia, que nos acompanhou, comentou, mandou pergunta.
continuem na TVD acompanhando aqui o GS Entrevista. Muito obrigada, Márcia. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Graça, muito obrigada pela oportunidade. Excelente. Tchau, pessoal. Tchau.